Existem vários produtos que participam do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e alguns deles você não sabe que tem a idade que tem, aquelas velhas recachutadas, né, que fazem aquela cirurgia de deixar tudo assim, né? Eles estão parecendo mais novinhos do que eles são. Hoje você vai ver que tem muito produto por aí que já, ó, não, passou a perninha no outro. Você vai ver que tinha produto aí que hoje a gente come e era comida pra cavalo. E você vai ver que a nossa história é bem maluca e o nosso dinheiro vale mais do que você imagina, ou é mais antigo do que você imagina. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Você tá bom, Barbarelando? Eu tô bom, você tá bom? Eu tô bom demais da conta, porque eu adoro contar essas histórias de uns produtos, ainda mais quando tem uns pega pra capar no meio, sabe? Quando um rouba o outro, aí tem umas confusão danada, é sempre bom. E depois você vira pra mim e fala que não gosta de fofoca. Eu sou o fofoqueiro histórico, não o fofoqueiro dos dias de hoje. Eu não sei o que a Deolane está comendo na prisão, mas eu sei o que o cara da Pepsi fez com o outro. Ah, então daqui 20 anos talvez você queira saber. Exatamente. E caso você não esteja sabendo, essa é a parte 4 desse nosso vídeo aqui, que tem mais 3 passos para você ver de marcas bem mais antigas do que você imagina. No último foi legal que a gente contou a história da Seven Boys e da Panko, que são gêmeos, Ruth e Raquel, geminhos do mal. Você vai gostar muito dessa história. Mas, começando aqui os nossos serviços, né? Vamos começar por uma bebida que muita gente só toma porque pode ser. Mas tem muita gente que realmente gosta do gosto e hoje já rivaliza com a principal player do mercado. Claro que eu estou falando da Pepsi, que foi fundada em 1889, Barbarelando, 100 anos antes do meu nascimento para tomar Pepsi. Será que é igual o vinho que, por exemplo, quanto mais antigo, mais gostoso fica? Super encorpado. Eu gosto muito de Pepsi, você gosta? Eu gosto mais do que a Coca-Cola, inclusive. Aí a gente vê uma polêmica na É frente. uma polêmica, né? Mas vamos contar essa história, porque a Pepsi gostava mais da Coca-Cola, isso que é estranho. Vamos lá para 1889 para vocês entenderem um cenário. Ó. Nessa época, existiam vários caras que eram farmacêuticos, mas não um farmacêutico que nem o meu irmão, que formou, fez doutorado para vender fandangos na farmácia, né? Para perguntar se você quer tirar foto. Os farmacêuticos eram como se fossem os caras que faziam poções mágicas para resolver um determinado problema. Eles tinham um apotecário cheio de coisas, né? Só que uma das atrações desses lugares também era uma fonte. Uma fonte de quê? De refrigerante. Tem lugares que tinha fonte literalmente de, né? Essa é a estátua, pra quem não percebeu. E tem lugares que eram as fontes, assim, que era mais aquele negócio de tomar chopp, assim, sabe, que os caras abriam. Só que tinha um cara que tinha uma farmácia que chamava Caleb Bradham. E o Bradham, né, ele tava lá fazendo uma poção dele, mágica. E ele montou uma receita de uma bebida que tinha os seguintes ingredientes: açúcar, água, caramelo, óleo de limão, noz moscada e noz de cola. O que é noz de cola, Barbarelando? Nossa, eu não faço a menor ideia. Noz de cola, na verdade, é uma planta que muito cresce, assim, em demasia lá na África, mais precisamente na Nigéria e na Costa do Marfim. Diz que ela é um estimulante, né? Também um afrodisíaco e que cura caganeira. São as 3 coisas que você precisa para viver: estímulo, vontade e que você não se cague. Esse é o negócio. Só que ele tinha essa bebida que ele chamou de a bebida do Brad, né? A bebida do Brad. Então é a caninha curió do Brad. E ele começou a vender isso na farmácia, mas como uma coisa meio que medicinal. É bom pra digestão, né? As diarreia vai pro saco e tal. Só que ele começou a vender, mas percebeu que não vendia tão bem igual um cara que era um concorrente dele lá, que tinha a Coca-Cola. E ele falou assim, bom, nós temos o mesmo ingrediente aqui, que é essa tal de noz de cola. Que tal se eu colocasse o nome disso aqui pra Pepsi Cola? Porque PepsiCo, Pepsi... Buguei, né? O meu disco quebrou. É porque Pepsi vem de PepsiCo. É um negócio dos estrongos aqui, sabe? Sabe a pepsina, aquele trem que fica dentro da gente, das digestão? Na verdade, mais ou menos só. É, mas é um trem assim, é bom pra digestão. Você come aquela feijoada, a ideia é que você tomasse um negócio desse, você tava 0 bala. É claro, né? Mete um arrotão. É, exatamente. Aí cabe mais, cabe o doce. Em 1902, ele criou a Pepsi Cola Company, que era
empresa mesmo, né, oficial. Mas já nessa época a Coca-Cola já estava uns anos-luz à frente, né, vendendo bastante. E ele resolveu investir em algumas outras estratégias, por exemplo, na propaganda, e começou a contratar celebridades da época, lá do início dos anos 1900, para fazer propaganda para ele. Coisa que deu certo, porque ele até pegou um cara lá que era um corredor de uma fórmula maluca lá, de carro, né, dos Estados Unidos, ele anunciou, começou a vender bem. E foi aí que a Pepsi, em 1923, faliu. Olha só que coisa boa, hein? Tava indo, mas faliu. Por que será que ela faliu? É por causa do seguinte, ó. Vocês devem saber que nesse período aconteceu a Primeira Grande Guerra Mundial. E o Sr. Graham lá falou assim, não, menino, mas vai ter a guerra e eu tô precisando de comprar açúcar. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar açúcar agora, porque com certeza o preço do açúcar vai lá na altura. Porque quando tem guerra, os preços do negócio disparam, né? Só que ele não tava contando que não era igual o dólar no Brasil, não. E o açúcar despencou. Ou seja, o que aconteceu? Ele comprou um tanto de açúcar, ficou com açúcar superfaturado e o povo tinha lá um açúcar barato para comprar, mais barato. Ele, né, tomou para dentro. Mas o que aconteceu? Alguém foi lá, comprou a empresa, reformou os negócios tudo e em 1931 faliu de novo. Parece que temos aqui uma história de superação, né? A hora que você tá abrindo uma Pepsi, assim, ó, teve muita gente tomando aí para conseguir fazer esse negócio ir pra frente. Podemos dizer que é o Joseph Klimber? Com certeza é o Joseph Klimber, Babarilando, aquele que sobrepõe as dificuldades, né? Que não desiste nunca. Ele é brasileiro, Babarilando. A Pepsi é com certeza brasileira. Só que aí depois alguém foi lá, comprou de novo, falou assim, não, vamos fazer um negócio direito aqui. Mudou a fórmula, mexeu um monte de coisa e começou a fazer estratégias diferentes para ver se vendia mais do que a Coca-Cola. Que nessa época vendia 5 garrafas de Coca-Cola para uma de Pepsi. Uma das estratégias foi, então vocês têm a garrafa e vocês têm todo o mercado, né? E se eu dobrar o tamanho da minha garrafa e vender pelo mesmo preço? Vender, ganhar na quantidade. Coisa que funcionaria comigo, Babarilando. E eu não estou nem aí com a qualidade. Podia ser o refrigereco que fosse. Se fosse o dobro, eu com certeza ia comprar. Não tinha problema nenhum. Eu também, zero problema. Quatro que o povo não gosta, eu sem problema. E começou a fazer algumas campanhas de publicidade também. Uma que se chamava Nico. Olhando hoje em dia, é cringe, né? E acabar com a imagem da empresa. Mas deu bastante sucesso, né? Tanto é que foi traduzido para mais de 80 linguagens esse comercial, que é isso aí. Pepsi Cola, it's a pot, 12 ounces, that's a lot, twice as much for nickel too. Pepsi Cola is the drink for you. Nickel, 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 nickel. Só que qual que é o problema? Quando você vende uma coisa muito, só que ganhando menos, a sua margem vai te atrapalhando, né? Porque você tá gastando muito produto e ganhando a mesma quantidade que o seu concorrente, aí você vai assim, rapaz, vou ter que dar um jeito aqui. Eis que nos anos 50, a Pepsi começa a ser comandada pelo ex-vice-presidente da Coca-Cola. Que traíra, Babarela. Meu Deus, que novela mexicana. É a Paola Bracho do negócio. Que vergonha. E se tinha um negócio que ele falou que dava certo pra vender as coisas, era propaganda. E de propaganda a Coca-Cola sempre foi muito boa. Com certeza ia ser boa na Pepsi também. E sabe esses slogans de marca que a gente pensa que não serve pra nada? Porque tipo assim, desperte o tigre em você, sei lá. Pensa, eu sou um tigre? Será que eu sou um tigre? Não sei. Mas a Coca-Cola tinha um slogan lá que era The Real Thing, que quer dizer a original. Tipo isso, a coisa real. Porque eles vieram primeiro, eles têm a fórmula primeiro lá e tal. Você viu que a Pepsi pegou o cola da Coca-Cola. Eles pensaram 2 mais 2, 4, beleza. Mas é a coisa original, então é só os velhos que estão tomando a Coca-Cola. Porque se é a coisa original, aquela coisa, sabe, meio clássica e tudo mais, vamos começar a vender, fazer propaganda pra juventude. O pessoal, radical. E lançaram o slogan The Choice of the New Generation. Ou seja, a escolha da nova geração. Eu ia vender pro Jonathan da nova geração. Eu sou o Jonathan da nova geração. De segunda. É, só que para por aí, tá? A música. É porque temos crianças na sala, né, Bárbara? Aham. Sábado. Salto pipi, jogo bola. Eu gostava que o remix era feito ao vivo. Sábado e domingo. E a coisa começou a ir tão bem, tão além, que a Pepsi começou a igualar as vendas da Coca-Cola. Pelo menos assim, chegou na metade, que já era coisa pra caramba, né? Tanto é que fez bastante sucesso que em 1974 a Pepsi foi a primeira empresa americana a fabricar e vender coisas na União Soviética. Se você sabe o contexto da Guerra Fria, que um odiava o outro, era uma briga, eu vou te matar,
não, que eu vou te bater, hein? Vou chamar minha mãe. Você deve saber que isso é uma grande coisa. E um comercial que ficou bem famoso nessa época da guerra da Coca-Cola contra a Pepsi foi o teste cego, onde muita gente supostamente escolhia a Pepsi sem ver e dizia que só gostava de Coca-Cola. And the fact is, nationwide, more people prefer the taste of Pepsi over Coca-Cola. E nos anos 80 aconteceu a grande revolução nas propagandas da Pepsi, onde várias celebridades, bem celebridades mesmo, foram contratadas para fazer esses comerciais. Por exemplo, o Michael Jackson, que embolsou 5 milha para fazer um comercial de dólares. A ideia deles com isso, claro, era pegar os jovens pelo calcanhar de Aquiles aqui, né, e falar assim: compre Pepsi. E fez isso com vários outras celebridades. Então, pra você que só abre a garrafa aí e fica falando assim: eu não sei, é um pouco diferente, você tem que ver que nessa diferença de sabores e até de escolha tem bastante história. Com certeza o senhor foi pego por um marketing da Pepsi. Mas agora, vamos falar um pouco de capilé, capim, faz-me rir, aranha farpado, bufunfa, mirrinha eu inventei, o tal do dinheiro, o nosso real. Você sabia que o real, na verdade, ele é muito mais antigo do que você possa imaginar? Aí você assim, claro, Renato, porque o real, ele antes do Cruzeiro Cruzado. Ele é, aqui no Brasil, mas ele tem muito mais tempo do que isso, na verdade. Só pra você entender um pouco também, eu acho que é interessante, por que a gente tem dinheiro? Por que, meu Orlando? Porque antigamente a gente trocava as coisas, sabe? Só que as pessoas começaram a ver diferença de valor nas coisas que elas estavam trocando. E eles precisavam de arranjar um meio para mensurar valores para que as trocas fossem mais justas. Pensei que isso ia só ser hipotético, assim, eu ia explicar isso tudo, mas obrigado, você fez o meu trabalho. Que nem a Bárbara Elando falou, antigamente a gente tinha uma noção de subsistência, uma necessidade de só existir. Tipo assim, a gente era caçador-coletor, tudo que a gente precisava, a gente ia lá e pegava. Cenoura, a gente plantava cenoura ou achava uma cenoura no meio do mato. Sou eu caçando a cenoura, tá vendo? No alto? Não, é que é uma lança pra matar a cenoura. Mas ao longo do tempo a gente precisou trocar as coisas com os outros, que falam assim, é que a cenoura dele lá é melhor, aí você queria a cenoura dele, você tinha que mensurar os valores. Mas o dinheiro mesmo, assim, como que ele veio? A primeira casa da moeda que se tem notícia é de mais de 700 anos antes de Cristo. E foi feita lá na China, que o pessoal usava uns negócios que não tinha nada a ver com a moedinha, assim, era outra ferramenta, parecendo uma bandeira de festa junina, né? Que eles trocavam por produtos. Tipo quando a gente vai na quermesse e aí a gente compra as fichinhas pra pegar os negócios. É mais ou menos por aí, Bárbara. A China e festa junina, ó, é assim. Mas você sabe qual que foi a primeira moeda aqui do Brasil? Sabe, Bárbara? Não. Na verdade, a gente não tinha a moeda física mesmo. A gente tinha alguns produtos que serviam como troca de valores, né? Por exemplo, o pau-brasil foi a primeira que foi usada, o açúcar, o tecido de algodão mesmo, sabe? Já entrelaçado, foi usado também. O fumo também foi usado e o zimbo. Você sabe o que é zimbo? Zimbo é como se fosse uma conchinha pequena que os escravizados usavam como moeda de troca entre eles mesmos. Você deve saber que o Brasil, né, foi colonizado aqui, o pessoal chegou em 1500, depois em 1520 eles vieram de vez para fazer uns rolês. Roubou nosso ouro, entendeu? Isso é uns detalhes a mais assim, né? Mas eles vieram para cá e muito dinheiro começou a circular aqui no Brasil. Mas dinheiro que eu falo de moedas de ouro, né? De diversos países. Tinha as moedas de Portugal, tinha as moedas da Espanha, tinha a época de 1580, quando Portugal e Espanha se juntaram, né? Viraram um governo só. Essa moeda se chamava Real Espanhol, que era uma moeda de prata, toda bonitona, né? E até, Babarelando, isso o pessoal até não sabe. Você sabia que os piratas passaram aqui no Brasil também? Oi. Pois é. Eles vieram, viram Cristo Redentor, deixaram uns dinheiro, né? E foram embora. E é legal que a gente vai vendo as coisas e vai vendo o que a gente usa na sociedade. Por exemplo, a moeda da Espanha era real. E a moeda de Portugal nessa época era o tostão. Então, tu sabe, não tem nem um tostão furado, deve vir dessa época, a gente nem percebe, né, que usa. E se fosse o português falando, seria um tostão. Um tostão do meu voz, Zé Brutinho, perigote das mulheres. Mas a primeira moeda mesmo brasileira usada aqui no Brasil foi só em 1649 e nem foi nós que fizemos, não. Na verdade, foram os holandeses, que vocês devem saber
saber que na região de Pernambuco ali tem muita colonização holandesa, né? Que usavam isso para fazer as trocas que eles precisavam fazer. E a primeira Casa da Moeda aqui do Brasil foi feita em 1649, para você ver o tanto que tinha de tempo, né? Que a principal função dessa Casa da Moeda era transformar o ouro que tiravam daqui, que era bastante ouro, em moedas, né? E também pegar as moedas que vinham lá de prata, de ouro, de outros países, derreter e transformar na nossa moeda local. E uns anos atrás, em 1642, também fizeram uma coisa que eu achei que era muito interessante. O que eles fizeram? Eles pegavam essas moedas que vinham de fora e eles davam um carimbo nelas, como se fosse assim, ó, pega um pedaço de ferro assim, uma marreta e dá uma carimbada nela, porque essa moeda de fora ia começar a valer mais pro mercado brasileiro. Vamos dizer que a primeira taxa de câmbio que a gente teve na história do Brasil, né? Nossa, que interessante. É, pois é. E claro que casa de câmbio mesmo, né? A gente só teve a partir de 1994 aqui no Brasil, pelo menos do modelo que a gente conhece hoje, de você quer trocar o dinheiro para ir para outro país. Aí você vai lá, troca o dinheiro e tem uma cotação para você pagar, né? Antes até tinha. Só que o real foi a primeira moeda estável que a gente teve o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Porque antigamente, eu quero trocar, mas passou 5 minutos, já trocou, já dobrou. Aí ia ser complicado. Para quem não sabe, uma casa de câmbio é uma empresa que você vai lá, troca o seu dinheiro, mas aí tem os poréns, né? Que você vai com um bolo de nota, que nem a gente já foi algumas vezes, né, Ai, nossa, não me lembro não. Nossa, que gastura. Você vai com um bolo de nota lá, primeiro que você sai com pouquinha nota, assim, né? Primeiro que você tem que sair da sua casa e chegar na casa de câmbio com o seu dinheiro. Tentar chegar lá com o seu dinheiro real mesmo. É verdade. Aí você tem que sair de lá com aquela cara assim, eu não estou carregando tanto de dinheiro. E aí você sai com 5 notinhas de dólar. É complicado, né? Aí você tem que ir lá, tem várias coisas. Eles comem um pedação do seu dinheiro porque eles fazem o dólar na cotação de turismo. E o dólar de cotação de turismo é maior do que aqueles números que você vê lá, que aquele é outra cotação comercial, né? Aí você pode pagar as coisas fora no cartão de crédito? Pode, né? Mas aí você paga um IOF de mais de 4%, aí então é mais imposto. Não, e também o cartão de crédito fecha com a cotação do dia. Vai que nem tá acontecendo agora. É verdade. É por isso que, calhando a gente falando de dinheiro aqui, eu queria deixar uma dica muito legal com vocês, que é sobre a Nomad. A Nomad, que é um jeito super moderno de você fazer a sua taxa de câmbio e não precisar de fazer esse tanto de coisa. Se você vai viajar, gente, é a melhor coisa que já inventaram. Ó, primeiro de tudo, é um ambiente online, é uma conta que você pode abrir de graça, em que você pode comprar o dinheiro pro lugar que você vai de uma forma totalmente online e o melhor, com o valor da cotação do dólar comercial. E você não tem que pagar IOF do cartão, né? A taxa é, na verdade, 1 e pouquinho por cento, é muito melhor. E é um cartão que funciona em mais de 180 países. Você pode ir para qualquer lugar aí que com certeza você não vai precisar ficar preocupado. Será que eu tenho dinheiro físico aqui? Que vai passar bonitinho. E além de você poder trocar o seu dinheiro, você pode retirar o dinheiro nos ATMs, né? Nos caixas dos outros países. Porque às vezes você quer ficar com dinheiro físico, mas você não precisa levar esse dinheiro. Você pode centralizar tudo lá. Precisou de mais? Faz um Pix, converte lá, que é muito melhor a solução integrada para qualquer lugar que você for. É muito fácil, todo mundo pode usar. E se você usar o código de convidado do Nerd Show, que é Nerd Show, você pode receber até $40 de cashback. Gente do céu, $40 hoje compra uma mansão em Manhattan, não é? Mas mais ou menos por aí. Mas isso vale só para as primeiras 400 pessoas que abrirem com esse código de convidado, hein? E além de tudo, vale lembrar também que a Nomad tem uma sala VIP exclusiva no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Então, assim, uma solução completa que você pode, com certeza, ficar muito mais confortável. Então é isso. Link na descrição, QR Code na tela. Abra sua conta que você não vai se arrepender. Mas agora, você quer saber da fofoca, Bárbara? Claro, né? Você aceita? Por favor. É porque essa aqui, gente, é uma fofoca de uns caras parecendo aqueles filmes de máfia, sabe? Que um vai puxando o tapete do outro, vai puxando do um. É uma maluquice danada. E eu estou falando de uma empresa que, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Que é a Quaker. Sabe aquela aveia, aquele trem que você come lá, que muita gente gosta? Muita gente come o dia inteiro, né, Babrelã? Com iogurte, com não sei o quê. Mais natureba impossível. A Quaker é uma empresa de 1877 e é engraçado demais como que ela surgiu. Primeiro você tem que entender que existiam 3 caras muito importantes nessa história. Que dois você não precisa nem saber o nome, mas um é importante porque meio que ele começou o negócio tudo, que é o Ferdinand Schumacher. Pelo nome você deve saber que ele não é heptacampeão mundial de Fórmula 1, né? Mas ele é descendente de alemão. Em 1850, esse cara tinha uma mercearia e ele lá vendia um monte de coisa, só que ele vendia isso
tudo lá nos Estados Unidos. E você sabe que se tem um negócio que o pessoal lá gosta é de, primeiro, pegar petróleo dos outros. Sim. Oh, yeah! Time is money! E segundo, carne. Os caras, nossa, é carne, umas porção desse tamanho, é carne e tal. E nessa mercearia dele, vendia um negócio que ele culturalmente gostava bastante, que era aveia. Mas vendia uns barril, uns potes, ficava no chão, pegava uns bichos, sabe aqueles bichinhos? Pegava aquilo tudo. Fazia aquela teinha. Fazia teinha. Era muito mal cuidado, sabe? Porque ninguém comprava aquele trem. Porque até então, a aveia era considerada comida para cavalo, que você dava pros cavalos lá pra eles ficar, né? Eu não sei como é que o cavalo... Eu falei, e aí, boa tarde, pausa pro cafezinho do cavalo. Mas a aveia era muito consumida na Europa, né? Com o objetivo de substituir uma refeição mesmo. Tipo assim, de ser muito nutritivo, de ser bem natureba, faz bem pras vistas. É bastante calórico. É bastante calórico. É um alimento barato que serve pra bastante coisa. E como que eles faziam isso? Eles faziam naqueles moinhos antigos que parece os desenhos da Disney. Sempre tem um moinho, é pra moer esses negócios de tipo de grão, sabe? É pra isso. Mas o que ele pensou? Fazendo, gente, esse negócio da aveia aqui, esse povo americano, é povo bobo, né? Fica só comendo carne. A aveia é muito mais barata. E ele resolveu dar um jeito de embalar isso de uma forma diferente e apresentar de uma forma diferente para que o povo pudesse se interessar. Deu certo, né? Ele fez meio com uns retângulos assim, sabe? Pra fazer meio... como se fosse uns tabletão de aveia. E os primeiros clientes dele foram os imigrantes alemães e também irlandeses, que não tinham muito dinheiro para viver nos Estados Unidos e já conheciam a aveia, compravam dele e sobreviviam. Mas também teve como é que eu vou dizer, um programa de aceleração quando estourou em 1861 a Guerra Civil Americana, porque o próprio Estado, né, o próprio governo começou a comprar para dar esse alimento para as tropas. É engraçado que eles sempre pegam uns negócios mais baratos e fazem assim, aqui ó, as tropas, ó, vocês comem esses trem aqui, as latas, os negócios, tudo assim. Não, mas também volta naquele assunto de ser muito nutritivo, ser muito calórico e barato. Mas os caras queriam maçã de peito, Babrelando, que é aquelas negócios dos americanos, luvinha preta, que encarece os negócios em $50. Mas enquanto isso, tinha os outros dois carinhos que eu tava falando, que estavam abrindo um negócio também visando vender a aveia. Não a aveia, lembre-se bem, aveia. A aveia não pode vender. Não pode. Só que cada um deles, sabe quando a gente tá jogando War no tabuleiro assim, ó, você não vem pra cá não, esse território aqui é meu. Eles meio que dividiram os Estados Unidos em 3 partes e cada um não vendia na parte do outro, né? Só que o Michael Schumacher aqui, o Ferdinand, ele tava rachando de ganhar, tanto é que ele ganhou o título de O Rei da Aveia. Meio bosta, né? Rei da Aveia... é complicado. Só que um desses carinhas, em 1877, adquire a Quaker Mill Company, que estava sendo vendida por um outro cara lá e já veio com esse nome. Só para você saber o que é o tal do Quaker. Eu já até fiz um vídeo falando quem que é a véia do Quaker, tem 1000 anos, mas o Quaker basicamente é um estilo de vida, a gente não pode chamar de uma religião, mas é um estilo de vida mais natural, em que eles se preocupam com o próprio corpo. Então eles têm mais essa noção de autopreservação, de saúde, que nada tem a ver com a marca Quaker em si. O nome da Quaker é uma inspiração nesse pessoal, por causa da aveia querer passar essa ideia mais de uma coisa que faz bem. Mas tem uma curiosidade que o velho da Quaker, ele se chama Larry, e ele não existe, tá? É só uma representação de alguém que seria um Quaker, vamos dizer assim. E, diga-se de passagem, ele foi o primeiro registro de marca oficial de um personagem de cereal, de 1877. Aí o que acontece, ó? Você vê que tem os três lá brigando, eu que quero vender aveia, não, eu que vou vender aveia, e tal. Aí eles começam a brigar de uma determinada forma que eles começam a não ter tanto lucro assim, porque cada um vai baixando o preço, eles vão tendo menos margem, eles falam assim, gente, nós temos que entrar no consenso aqui, porque nós estamos perdendo o mercado, é uma bobagem nós ficarmos brigando aqui, não é, Michael Schumacher? Aí é engraçado que fala assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar as empresas, vamos, claro, todo mundo aceitou, menos o Michael Schumacher, porque a empresa dele era grande pra caramba, ele não precisava dos outros, ele pegava mais de 50% do território lá, mas olha como é que Deus escreve certo por linhas tortas. Sabe o que aconteceu? A fábrica dele pegou fogo, vocês acreditam? E ele não tinha dinheiro para voltar com essa maquinária, tudo para recomprar. Aí ele falou assim, gente, não, é engraçado vocês falaram nessa proposta suas aí, agora eu aceito que eu não tenho dinheiro.
E juntaram todas essas empresas, acho que 7 empresas no total, para virar a American Cereal Company de 1888. Aí o que acontece? Teve umas fofoquinhas internas, um não gostava do outro, um é presidente, outro vice-presidente, e eles ficavam insinuando, assim, porque tem gente aqui, sabe, que vende, sabe como é que é? Aquelas indiretas de Orkut antigamente. No final das contas, o Schumacher queria tirar um cara lá, mas eles foram comprando ação por fora e ficaram com uma ação maior do que a dele e expulsaram o Michael Schumacher da empresa. E em 1901, eles chamaram a empresa de Quaker Oats Company, que foi a Quaker do jeito que a gente conhece. A partir daí, eles fizeram muita propaganda em revista, montaram algumas embalagens que ficaram icônicas e compraram empresas, várias que a gente não conhece, mas tem duas que a gente conhece muito bem. Uma delas é a Fisher-Price, não tem nada a ver com aveia, nada. Mas eles compraram a Fisher-Price, fez tanto sucesso, deu tão certo que ela se separou da empresa e depois foi comprada pela Mattel. E nos anos 90, a Quaker comprou a Gatorade, sem saber que aquilo lá ia virar um sucesso. Depois ela deu um pau em todo mundo, né? E a Gatorade virou um dos grandes cases de sucesso da marca, inclusive até superando a aveia. Nada supera a aveia. No final das contas, a Quaker foi comprada pela PepsiCo, né? Que é a união de Pepsi, Frito-Lay e agora um monte de coisa. No final das contas, tudo que eu falei nesse vídeo pertence à PepsiCo, né? Até o nosso dinheiro real pertence para Brilando. É aquele negócio, né? Tem muita história de empresa bem da hora e se vocês quiserem, eu volto com a parte 5 porque eu quero contar a história da Lacoste, Brilando. É de 1900 cafunga, você sabia? A marca chique daquela começou com umas pobrezas. Você já tá contando. Não, mas isso aí é pro vídeo 5, se vocês deixarem like e se inscreverem no canal, eu conto essa história pra vocês. E não esquece que tem o código de convidado Nerd Show na Nômade, que as 400 primeiras pessoas que se inscreverem, abrirem uma conta, podem receber até $40 de cashback. O link tá no QR Code e também na descrição do vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!